A icônica Rua Torta em Gramado é parada obrigatória para quem visita a cidade, mas nem sempre foi assim. Há alguns anos era apenas uma rua com curvas sinuosas, nada além disso. Foi o olhar das redes sociais, em especial do Instagram, que transformou esse simples traçado em um ponto turístico cobiçado, símbolo do que se convencionou a chamarmos de turismo instagramável. Localizado logo na entrada de Gramado, a Rua Torta está quase sempre tomada por turistas, todos com o mesmo objetivo: tirar uma foto e mostrar que estiveram ali. Mas esse é apenas um reflexo de algo muito maior. Gramado por si só é uma cidade encantadora, mas nas altas temporadas revela uma fragilidade preocupante. Falta infraestrutura para lidar com o volume de visitantes. As ruas, os restaurantes, as atrações, tudo parece saturado. Pessoas se acotovelam para tirar fotos nos mesmos lugares, da fachada da igreja até a famosa mesa de fondue. E não é só em Gramado. Esse fenômeno se repete ao redor do mundo. É o chamado efeito Instagram, um novo tipo de turismo que não busca mais vivência, mas sim a imagem. As redes sociais passaram a definir os destinos mais desejados do planeta, e muitas vezes isso custa caro. Ambientes naturais, patrimônios históricos e cidades inteiras se moldam à lógica da exposição virtual. Isso tem um nome: turismo excessivo. E os impactos são sentidos por todos: moradores locais, meio ambiente, até os próprios turistas, que acabam vivendo experiências frustrantes e esvaziadas de sentido. Mas o que, afinal, significa instagramável? Como uma rede social passou a ditar o que é belo, desejável e digno de ser visitado? E hoje, quase impossível encontrar uma paisagem bonita que não esteja ocupado por alguém tirando uma selfie. E em muitos lugares, espaços são deliberadamente criados para parecerem bons em fotos. E é só isso. A experiência se torna secundária. O registro visual é a prioridade. O setor de turismo tem se moldado a essa lógica. Hotéis, restaurantes e até cidades inteiras passaram a adaptar seus ambientes e rotinas para atender um novo perfil de visitante, o usuário das redes sociais, um público movido por imagens, curtidas e validação. E no centro dessa engrenagem estão os influenciadores digitais. Eles são os novos exploradores da era moderna. Quando publicam uma imagem perfeita, desencadeiam uma onda de visitantes que tentam recriar a mesma experiência, ou ao menos a mesma foto. Lugares antepoucos conhecidos de repente se tornaram populares. O resultado? Consequências inesperadas e por vezes perigosas. Hoje, estatísticas mostram que mais pessoas morrem tentando tirar selfies do que por ataques de tubarão. E essa não é uma frase de efeito, é uma realidade comprovada por reportagens e levantamentos oficiais. Um exemplo emblemático vem da Nova Zelândia. Na pacata região de Wanaka, em 2015, autoridades locais decidiram convidar influenciadores para visitar o local. O resultado foi imediato: um aumento de 14% na atividade turística da região. E essa é a força das redes sociais, mas também é o início de uma reflexão. Até que ponto vale transformar o mundo real em cenário para fotos? E que preço estamos dispostos a pagar pela estética de uma imagem perfeita? A forma como escolhemos nossos destinos de viagem mudou, e mudou drasticamente. Um levantamento da agência de viagens norte-americana Expedia revelou um dado intrigante: metade dos turistas com menos de 40 anos usa o Instagram como principal fonte de inspiração na hora de planejar uma viagem, mais até do que televisão, revistas ou outros meios tradicionais de mídia. Nem mesmo o Google supera essa influência quando o assunto é turismo. Hoje, é nas hashtags que os destinos ganham ou perdem relevância. Usuários pesquisam não só as paisagens mais impactantes, mas também os bares, festas, restaurantes e pontos de interesse com maior apelo visual. Se o local não aparece no feed, é como se ele simplesmente não existisse para o novo turista. Mas essa influência vai além do onde ir. Ela molda como ir, o que vestir e até como registrar a experiência. Um exemplo disso está em Trollunga, na Noruega. A imagem que se popularizou nas redes sociais mostra pessoas sentadas na beira do imenso penhasco, cercadas por uma paisagem azul, serena e aparentemente isolada. Mas o que essas imagens não mostram é a realidade por trás do clique. Uma fila interminável de turistas que, ainda nas primeiras horas da manhã,
já aguardam pacientemente a sua vez de simular aquela mesma cena de tranquilidade absoluta. E não são apenas os cenários que se repetem. A padronização do visual vai além da paisagem e atinge até o guarda-roupas dos viajantes. Na ilha de Santorini, na Grécia, um fenômeno curioso vem se consolidando. Durante o verão, blogueiros e influenciadores lotam as estreitas ruelas entre os famosos edifícios brancos e azuis em busca da foto perfeita. E quase sempre vestindo branco. Não há qualquer exigência local sobre a vestimenta, mas um tipo de código informal surgiu, não por tradição, mas por repetição. A estética das redes sociais criou um padrão, e agora ela dita como as pessoas devem parecer durante suas viagens. O problema é que esse modelo de turismo, calcado em repetição e performance, empobrece a experiência. Cria a sensação de que todas as viagens são iguais e de que todos os turistas buscam viver a mesma história pronta, apenas com personagens diferentes. Mas os impactos vão além da superficialidade. A superlotação de destinos turísticos virou uma crise real. Lugares antes pacíficos e culturalmente ricos agora lutam para lidar com uma avalanche de visitantes, todos em busca da mesma fotografia, da mesma aprovação virtual, da mesma ilusão de perfeição. E isso tem consequências sérias. Cidades inteiras estão sendo transformadas, moradores locais são afetados em sua rotina, e o meio ambiente sofre. E o próprio turista, muitas vezes, volta para casa mais exausto do que realizado. É o turismo da era da imagem, uma corrida silenciosa por curtidas, comentários e validação. E no meio disso tudo, uma pergunta começa a surgir nos bastidores de muitos destinos. Será que ainda queremos mais turistas? Em muitas partes do mundo, o turismo é mais do que lazer, é uma engrenagem essencial da economia. Ele gera empregos, movimenta o comércio, estimula serviços e se torna uma das principais fontes de renda para inúmeras regiões. Mas junto com os benefícios, cresce também um problema que ameaça o equilíbrio desses mesmos lugares: o turismo excessivo. Apesar do nome sugerir apenas um aumento do número de visitantes, o fenômeno é bem mais complexo. Trata de um acúmulo de impactos sociais, ambientais e culturais que ultrapassam os limites do sustentável. E o preço disso é pago por todos, inclusive por quem viaja. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, o turismo excessivo ocorre quando a presença excessiva de turistas em um destino compromete a qualidade de vida da população local e até mesmo a experiência dos próprios visitantes. Ou seja, quando o turismo que deveria gerar bem-estar e oportunidades se transforma em um fardo. Esse cenário já é realidade em várias cidades europeias. Veneza, no norte da Itália, talvez seja o exemplo mais emblemático. Desde a década de 1950, a cidade perdeu mais de 125 mil habitantes. Hoje restam menos de 50 mil moradores fixos. E as consequências disso estão por toda parte. Pequenos comércios desapareceram. Bancas de jornal se tornaram raridade. E os cinemas, que já foram 20, agora se resumem a apenas 2. O preço dos aluguéis dispararam. As oportunidades para os jovens são cada vez mais escassas. E aos poucos, Veneza se transforma em uma cidade-cenário, bela, mas cada vez mais vazia por dentro. Uma espécie de museu a céu aberto, onde os residentes são idosos e cada vez menos pessoas dispostas a chamar o lugar de lar. Se nenhuma medida for tomada, especialistas preveem que até 2030, Veneza não terá mais moradores permanentes. Será definitivamente uma cidade ocupada apenas por turistas. Mas os impactos não se limitam à vida urbana. A natureza também vem sofrendo as consequências da busca desenfreada por destinos paradisíacos, principalmente em áreas com alto valor ecológico. Na Tailândia, o governo precisou intervir de forma drástica. A famosa Maya Bay, cenário do filme A Praia, do Leonardo DiCaprio, foi completamente fechada por 2 anos para a recuperação ambiental. Ali, o turismo fugiu de controle. Eram cerca de 5 mil visitantes por dia, atraídos pela estética perfeita da Bahia e pela fama nas redes sociais, especialmente o Instagram. E o resultado? Os recifes dos corais foram quase completamente destruídos. A paisagem era linda e isso bastava para torná-la um local obrigatório para fotos. Mas a obsessão pelo instagramável pôde esconder uma verdade incômoda. Muitos destinos exaltados nas redes não entregam aquilo que prometem. A superlotação, a expectativa inflada e o impacto ambiental criam um paradoxo cruel. Quanto mais desejado um lugar se torna, menor a chance dele continuar sendo aquilo que nos encantou nas fotos. O Instagram, afinal,
não apenas mostra o mundo, ele define o que é desejável e o que é belo, e até mesmo para onde devemos ir. Viajar, que sempre foi um sinônimo de pausa, descanso e descoberta, transformou-se em competição, uma corrida silenciosa por cliques, curtidas e engajamento. Os perfis de influenciadores de viagem mostram cenários de tirar o fôlego, lugares que parecem saídos de filme. E é impossível não desejar estar ali também. Mas a realidade raramente é tão perfeita quanto a imagem. Filtros, ângulos e retoques escondem os caos. Multidões disputando espaço, ruídos, filas intermináveis e muitas vezes frustração. E não para por aí. E essa obsessão por registrar tudo também afeta a forma como lembramos do que vivemos. Sim, registrar momentos é algo humano. E desde as pinturas rupestres, buscamos maneiras de preservar memórias. Mas hoje, o celular substituiu a presença real. É como se estivéssemos sempre olhando de fora, mesmo estando dentro. Uma pesquisa publicada na revista científica Science revelou um dado alarmante. Quem fotografa em excesso durante experiências tende a lembrar menos do que viveu. A memória se torna superficial e o momento descartável. Afinal, quando tudo é feito para ser postado, o que realmente é vivido? E essa é a nova face do turismo. E talvez uma das mais urgentes reflexões do nosso tempo. Claro, os impactos dessa cultura de imagem vão além da nossa memória. Elas moldam a própria experiência de viajar. Quando a prioridade passa a ser o feed e não o momento presente, muita coisa se perde pelo caminho. Em vez de mergulhar nos cheiros, sons, sabores e histórias, o viajante acaba obcecado pelo enquadramento perfeito, pela luz ideal, pelo cenário que vai render mais curtidas. E nessa busca incessante por estética, muitos deixam de lado aquilo que não cabe em uma foto. O silêncio de um templo, a conversa com um morador local, a sensação de estar completamente fora da rotina. São experiências que não precisam e talvez nem devam ser postadas, mas são justamente essas que tornam uma viagem memorável. E se você dá valor no seu dinheiro e quer aprender a investir de forma segura, no primeiro link da descrição eu vou deixar o acesso à aula introdutória do Marco Financeiro, meu projeto pessoal onde eu ensino a investir para ter liberdade financeira. Clica lá, assista o vídeo e veja se faz sentido para você. Muito obrigado e até a próxima.